Oi, pessoal! Olha, hoje em dia, escolas de inglês têm em todo lugar, né? Mas o que realmente faz uma se destacar? A gente vai mergulhar fundo no método da Academia BSB para entender o porquê por trás da abordagem deles. Bora lá entender o que faz esse método ser, aparentemente, tão eficaz. Então, a ideia central deles é essa aqui: aprender inglês não é só sentar na cadeira e fazer aula. É uma jornada, um processo de descoberta. Bonito no papel, né? Mas a pergunta que fica é: como é que isso funciona de verdade, no dia a dia? Como é que se transforma essa filosofia toda num método que dá resultado? A resposta, pelo que parece, está num ciclo de aprendizado bem amarradinho. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. E aqui está o primeiro grande segredo do método deles. O aprendizado não acontece só durante a aula. Pelo contrário, é um ciclo que não para, envolvendo preparação, a aula em si e, claro, o reforço depois. Basicamente, o ciclo se divide nessas 3 etapas: o antes, o durante e o depois da aula. E, gente, cada uma dessas fases tem um porquê muito claro, tudo pensado para maximizar o tempo e o aprendizado. A preparação pré-aula é crucial. Pensa só, quando o aluno chega com o cérebro já aquecido, com o conteúdo fresco na mente, a aula rende muito mais. Por isso que essa etapa não é só um dever de casa, sabe? É a base, o alicerce para o que vai ser construído naquele dia. Aí, durante a aula, esquece aquele livro didático genérico igual para todo mundo. A proposta aqui é outra. Eles usam o que chamam de class notes. Imagina um diário de bordo do aprendizado feito sob medida, que registra cada palavra nova, cada desafio, tudo adaptado para a necessidade daquele aluno específico. E quando a aula acaba, a coisa não para por aí. E essa parte é bem legal. Eles criaram o Class Podcast. É, basicamente um resumo da aula em áudio. Isso é genial para aumentar a exposição ao idioma e, claro, para revisar o conteúdo no ônibus, na academia, em qualquer lugar. E não é um áudio jogado de qualquer jeito, não. Olha só a estrutura. Começa com uma introdução do tema, depois passa pelos conceitos principais, destaca os pontos mais importantes e, no final, faz uma revisão geral. É tudo organizadinho para fechar o ciclo daquela aula com chave de ouro. Ok, tudo isso soa muito bem. Personalizado, adaptado. Mas como eles garantem que isso aconteça de verdade? A resposta: dados. Eles usam dados para criar uma espécie de mapa do progresso único para cada pessoa. A melhor forma de entender isso é pensar naqueles relógios ou pulseiras de atividade física. Sabe, que medem seus passos, batimentos cardíacos, tudo para otimizar o treino? A ideia das Class Stats é exatamente essa, só que para o inglês. É monitorar o desenvolvimento da língua para otimizar o aprendizado. A tecnologia ajudando a personalizar a educação de verdade. E esse aqui é o painel de controle do aluno. São 5 métricas-chave. Vamos passar por elas rapidinho. Vocabulary Growth mede as palavras novas que a pessoa está usando na conversa. O Lexicon Repertory já olha para o vocabulário que vem da leitura. A Oral Fluency é bem direta. Quanto tempo a pessoa está de fato falando. A Listening Wavelength monitora o quanto ela está ouvindo conteúdo nativo. E, por último, o Phonetic Deviation Ratio, que é um nome chique para medir a precisão da pronúncia. Juntando tudo isso, dá para saber exatamente onde apertar, onde focar os esforços. E o resultado disso tudo é que o estudo fica muito mais inteligente. Em vez de atirar para todo lado, o aluno consegue focar exatamente naquilo que mais precisa. Isso torna o processo não só mais eficiente, mas, convenhamos, bem mais motivador. E já que a gente tocou no assunto de motivação, esse é talvez o maior desafio de quem estuda um idioma, né? Manter a chama acesa no longo prazo. A solução que a Academia BSB encontrou para isso, transformar o aprendizado em um jogo. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo começa empolgado, mas depois de um tempo, a rotina pesa. A disciplina precisa de uma ajuda, de um incentivo extra. É aí que entra a tal da gamificação. A ideia é bem simples, na verdade. Pegar elementos que a gente adora nos jogos, pontos, desafios, recompensas, e trazer para o ambiente de estudo. Isso ajuda a encorajar e, principalmente, a tornar o progresso visível e divertido. E um exemplo prático disso é o pódio. É um ranking que mostra quem está mandando bem, quem está se dedicando mais. Isso cria uma competição saudável, um senso de comunidade e serve para celebrar as conquistas de todo mundo. É uma forma bem legal e transparente de reconhecer o esforço de cada um. E a melhor parte, os pontos não são só de mentirinha.
Eles podem ser trocados por prêmios de verdade. Tem desde o material do curso, caneca, camiseta, até aulas grátis. Ou seja, o esforço é recompensado de um jeito bem concreto. Tá, o método é inovador, é gamificado, é personalizado, mas funciona mesmo? É reconhecido? A gente precisa falar sobre os resultados e a validação disso tudo. E aqui vem um ponto bem importante. Toda a metodologia deles é alinhada com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, o famoso CFRL. Para quem não conhece, esse é o padrão internacional que mede o nível de proficiência em idioma. Isso quer dizer que o progresso do aluno é medido e validado por um sistema reconhecido no mundo todo, o que dá uma credibilidade enorme. No fim das contas, a prova real vem de quem passa pelo processo. O depoimento do Humberto Rinaldi aqui diz muito sobre isso, a ideia de transformar um sonho em realidade. E o mais importante, dar a confiança para se comunicar de verdade, em qualquer lugar. É para isso que serve um método, né? E para fechar, fica essa reflexão aqui. Imagina só se o caminho de aprendizado de uma pessoa fosse realmente desenhado para ela, pensando nas suas dificuldades e nos seus pontos fortes. O quão mais rápido essa pessoa conseguiria alcançar os próprios objetivos? Pelo visto, a proposta da BSB é tentar responder essa pergunta na prática.